Corinthians, ele consegue se complicar sozinho, ele... Nossa, como dá nojo. Corinthians toma um gol com 1 minuto de jogo, ridículo. Aí vai pra cima, faz aquela, como dizem os gaúchos, epopeia, né? Acha o gol, o juiz anula corretamente. Aí vai, briga por outro. Aí vai, ó, porra do Mateuzinho, faz aquele pênalti infantil. Corinthians, estádio fervendo, Corinthians em cima. Aquele imbecil faz aquele pênalti daquele jeito e já joga um banho de água fria de novo e foi pênalti, não tem o que reclamar. Então Nossa, como é triste ver um jogo do Corinthians, como é desanimador. Aí já chega com o like, se inscreva no canal e bora ver o que o Mauro vai falar, que vai meter o pau com certeza e merecido. É uma situação dramática do Corinthians. O que o Dorival Júnior está fazendo no Brasileiro, desde que ele chegou ao Corinthians, é uma vergonha. É uma vergonha. A campanha de Brasileirão do Dorival Júnior é ridícula. São 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro já, 5 jogos sem vencer dentro de casa, pior sequência do Corinthians em casa desde que foi inaugurada a Arena Corinthians, e dos últimos 11 jogos só venceu 1, que foi contra o Ceará lá no Castelão. Ou seja, a situação do Corinthians é constrangedora. Outro dia você me perguntou o que eu achava do trabalho do Dorival. O que eu falei para você, o Dorival nos últimos anos foi assim no São Paulo, no Flamengo, ele abandona o campeonato e joga as fichas todas em Copas. Foi campeão desses 2 clubes, né? E isso ofuscou as campanhas fracas ou abaixo daquilo que se esperava em um brasileiro. Ontem ele ficou na coletiva falando que saiu da 10ª, não sei que, posição para ser segundo com o Flamengo, mas não brigou pelo título. Com o elenco que ele tinha que ter brigado pelo título. Ele teve chance, não brigou. Como ganhou as Copas, então isso ficou de lado. Mas a campanha no brasileiro não foi a campanha que deveria ser. E no São Paulo foi uma campanha muito ruim, com risco de rebaixamento. É o que está acontecendo de novo, é um roteiro previsível, já esperado, e o Corinthians com desfalques fica uma equipe ainda mais vulnerável, evidentemente. E ontem o Bahia, que é um dos melhores times do campeonato, né? Bem colocado, venceu o jogo. Normal, absolutamente normal, né? E eu vejo muito corintiano em rede social, até jornalistas reclamando de arbitragem, tentando transferir a responsabilidade para a arbitragem. Não acho que seja arbitragem a responsabilidade, não. O time do Corinthians é um time que só teve uma mobilização especial que resultou em 2 vitórias contra o rival Palmeiras. Fora isso, não se vê nada que mereça muitos elogios por parte desse time do Corinthians, não. E o risco de brigar contra o rebaixamento, obviamente, é real. Se acentuou ainda mais com o resultado de ontem. Agora, Mauro, é um trabalho ridículo do Dorival Júnior por enquanto no Corinthians, né? Porque eu acho que a Copa do Brasil, ela camufla um pouco, passou pelo Palmeiras, muita festa, muito oba-oba, que passou pelo rival, e que realmente foi um baita resultado, porque o Palmeiras era favorito. Mas o brasileiro é ridículo, Mauro. São 11 jogos, dos últimos 11 jogos, só uma vitória. Dá para dizer, para mim dá, que o trabalho do Dorival, por enquanto, no Corinthians é ridículo? No brasileiro, sim. Na Copa do Brasil, obviamente, não, né? Eliminou o Palmeiras, isso é um feito significativo. Mas, como eu venho dizendo, ele virou o técnico que ele vai no caminho mais fácil, que é a Copa. E no brasileiro, no pontos corridos, ele coloca de lado. Não é de hoje que ele faz isso. Agora, os clubes aceitam, né? Não é culpa só dele. O Flamengo compactuou com isso, foi bem sucedido porque ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. O São Paulo também ficou satisfeito, porque não foi rebaixado, embora tenha corrido algum risco, e ganhou a Copa do Brasil. E o Corinthians, pelo jeito, vai na mesma toada. Aí é um tudo ou nada, né? Se ganhar a Copa do Brasil e não for rebaixado, que ótimo, foi campeão. Mas e se ficar pelo caminho, né? E se correr um risco maior de rebaixamento? Acho que essa que é a questão. O elenco do Corinthians é muito caro para isso. E o que chamou a atenção ontem foi o seguinte: 2 jogadores jovens no ataque, né? E o Thales Magno no banco, né? Faz sentido o investimento no jogador? O Corinthians até prorrogou o empréstimo, que não consegue jogar nem com Depay fora. Yuri Alberto passou por cirurgia, só volta em novembro, segundo informações iniciais. E nem assim ele joga. Joga os meninos ali. Inclusive lá o Guilherme que fez o gol. Realmente chama atenção isso também, né? Vale a pena você ter um jogador que não custa barato não, hein? É dólar, né? O cara pertence ao time americano.
E é o terceiro ano seguido que o Corinthians briga para não cair, né? A realidade do Corinthians é essa. É o Corinthians que tem algumas coisas que tem alguns desempenhos de clubes que eles até fogem um pouco do treinador. E acho que o trabalho do Dorival no Corinthians é pior do que o do Ramon Dias. Acho que o time piorou na troca de técnico. Mas independente de quem está lá, Corinthians, se pegar 23, 24 e 25, é muito parecido. Em 23, o Corinthians ficou em 13º lugar. Ele brigou para não cair até parte final do campeonato. Eu já disse aqui algumas vezes que tem 2 jogos, para mim, que tiraram o Corinthians do rebaixamento em 23. A vitória contra o Grêmio, em Porto Alegre, foi uma vitória bem fora da curva. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro. O Corinthians ganha lá de 1-0, um gol do Romero, num jogo em que o Corinthians fica com 10 no primeiro tempo. É expulso o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio. E o Corinthians ganha mesmo assim do Grêmio. E ganha do Vasco em São Januário, que era um confronto direto. Vasco que era dirigido até pelo Ramon Dias. O Corinthians ganha de 4-2 lá. Essas 2 vitórias fora de casa é que evitam que o Corinthians lute para não cair até a última rodada. O Corinthians fica em 13º e trocando o técnico o tempo inteiro, né? Ele começa com o Fernando Lázaro, aí tem aquela passagem do Cuca que é muito rápida, né? Todo mundo lembra o que aconteceu. Aí tem o Luxemburgo e termina com o Mano Menezes, aí fica em 13º. Ao mesmo tempo, ele vai bem nas Copas. O Corinthians, na Libertadores não, que ele ainda joga Libertadores, cai lá na fase de grupos. Mas aí ele cai para a Sul-Americana, vai até a semifinal. E na Copa do Brasil vai até a semifinal de novo. Nas 2 Copas que ele jogou, ele foi até a semifinal. Aí em 24, ele briga para não cair o campeonato inteiro. É que teve aquela arrancada no fim, aí ficou uma outra impressão. Mas até a 30ª rodada o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Só que ele ganha os últimos 9 jogos. Isso que foi fora da curva. Vencer 9 partidas consecutivas. Mesmo para os times que são mais fortes e que brigam por título, vencer 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro é muito fora da curva. E o Corinthians, brigando para não cair, conseguiu. Aí nessa arrancada dá a impressão de que foi uma coisa melhor. Mas até a 30ª rodada estava na zona de rebaixamento. Aí terminou em 7º, né, que também é uma característica do Campeonato Brasileiro. A distância ali dos times que brigam por pré-libertadores para os times que brigam para não cair, na pontuação ela não é grande. E então 9 vitórias levaram o Corinthians da zona de rebaixamento para o 7º lugar. Mas o campeonato inteiro a briga foi lá embaixo. E nas Copas foi bem, de novo, repetindo o mesmo padrão. Copa do Brasil, o Corinthians chegou na semifinal. Copa Sul-Americana chegou na semifinal de novo. E agora esse ano, o Corinthians outra vez briga embaixo no Brasileiro, e a posição real realmente, a posição real ela é abaixo do que é apresentada hoje por essa questão dos jogos. Só tem 5 times que não tem jogos adiados. E o Corinthians é um desses 5. Então ele hoje é 13º, mas provavelmente ele vai cair mesmo de posição quando os jogos forem refeitos, né? Quando acontecerem esses jogos adiados, o Corinthians deve cair de posição se não reagir no campeonato. Pela posição atual dele, ela é meio fora, ela é meio enganosa mesmo. Então, de novo, 3º ano que ele briga embaixo no Campeonato Brasileiro. Já estamos virando o turno. O Corinthians jogou ontem o primeiro jogo do 2º turno. E nas Copas, dessa vez em uma ele tá bem, né? Na outra não. Na Sul-Americana ele caiu na pré-Libertadores, caiu na fase de grupos da Sul-Americana. Mas na Copa do Brasil ele tá bem aí, tá nas quartas de final. Nos últimos 2 anos foi semifinalista, e aliás, nos últimos 3, né? Porque em 22 ele foi finalista, né? Ele foi vice-campeão. Então é meio que um padrão do Corinthians. No Brasileiro, 3º ano seguido que ele briga para não cair. Mas ele vai bem nas Copas, né? Principalmente Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Libertadores não vai bem mesmo, né? Aí não só esse momento curto, mas quase que na história inteira. Então, o Corinthians ele tem sido isso. O Corinthians sem dinheiro, quebrado, e que não vai contratar, e nesse momento nem pode, que está com transfer ban, além de não ter dinheiro. O Corinthians, ele, nos últimos anos, virou um time que tenta nas Copas, principalmente Copa do Brasil e Sul-Americana, na Libertadores não consegue alguma coisa. E no Brasileiro ele briga embaixo. É desesperadora a situação do Corinthians, né? Porque ele não pode contratar, quem tá lá não resolve, já não tem elenco. Os 11 principais, 11 titulares do Corinthians é um time sim que compete com qualquer time. Tá aí, eliminou o Palmeiras, né? Mas precisou sair alguém, ou igual no caso o ataque todo machucado. Então perdido. O Vitinho entrou mais ou menos ali, mas complicado. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.